na sociedade. Nós vamos ler só um versículo hoje, na introdução dos nossos pensamentos. Versículo 47. A Bíblia diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Cremos que Deus vai abençoar a meditação que faremos na sua palavra. Amém? O verso 47, irmãos, ele é sequência de algo que vem sendo descrito no 46. Nós estudamos aqui no nosso último estudo o verso 46, quando fala que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria, com singeleza de coração. O 46 fala da vida, da rotina dessa igreja. E o 47, ele encerra dizendo: então eles louvavam a Deus, eles contavam com a simpatia de todo o povo, e vivendo dessa forma, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Esse verso 47, ele traz algumas coisas interessantes de observarmos aqui. É um versículo que nós vemos que vem de uma sequência dos irmãos que estavam sempre se reunindo. O texto que nós lemos nos diz que essa igreja, ela caía na simpatia de todo o povo. Eu estava, irmãos, e desde que comecei a preparar esses estudos, pensando nessa característica dessa igreja de cair na simpatia do povo. O povo olhava para aquela igreja e via que algo diferente acontecia ali. Via que eles eram um povo diferente. Era uma igreja que contava com a simpatia, apesar da perseguição dos líderes religiosos da época. A igreja, ela era perseguida pela liderança religiosa, mas o povo tinha simpatia, olhava com simpatia aquela igreja que estava nascendo ali. Era uma igreja que atraía as pessoas através da palavra, da pregação da palavra, mas também pela simpatia dos cristãos, dos crentes. Então eles pregavam, pela palavra as pessoas eram atraídas, mas também pelo comportamento dos crentes, pela simpatia dos crentes, dos cristãos da época, as pessoas eram atraídas para a igreja. As pessoas que compunham a igreja eram pessoas que davam o quê? Um bom testemunho. Eram pessoas que testemunhavam dentro da igreja, que nós lemos no verso 46, que eles tinham uma boa comunhão entre eles, mas também eles contavam com a simpatia dos que estavam de fora. Eles viviam bem, mas eles não eram uma panelinha fechada que não dava certo com mais ninguém. Eles viviam bem entre si, mas lá fora as pessoas olhavam o comportamento deles e via que eles eram pessoas que tinham uma alegria que transbordava. Eles tinham um comportamento diferente. Irmãos, eu fico meditando nisso aqui e eu acho tão precioso o olhar do mundo para a igreja. Irmãos, muitas pessoas nunca vêm aqui no templo. Muitas pessoas nunca vêm participar de um culto, mas eles estão olhando a nossa vida. Sabe que a gente é crente, sabe que nós somos crentes, e eles olham, e eles estão olhando como é que a gente comporta, eles estão olhando como é que nós nos relacionamos. Eu sempre penso isso, as pessoas nos leem, as pessoas no mercadinho que você compra, no seu trabalho, na sua rua, no lugar que você vai, as pessoas estão te olhando, sabem que você é crente. Talvez você nunca teve a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa, mas ela sabe que você é um crente. E o seu comportamento, o meu comportamento, precisa ser visto como um diferencial. As pessoas precisam ver, não nos ver com um olhar de, eu não sei que palavra que eu posso usar aqui agora, mas não com um olhar de fulano se acha, fulano é tão cheio de si, fulano é tão nojento. Eu não queria usar essa palavra, mas foi a palavra que eu achei. Mas não, as pessoas olhavam e viam, mas é tão simpático aquela pessoa, é tão agradável. As pessoas que nós convivemos, irmãos, elas precisam sentir bem em conviver conosco.
Elas precisam ver que a gente tem algo diferente, porque nós temos algo diferente. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E sabe, aquela igreja, ela era algo que impactava, e eles viviam assim, eles tinham essa alegria de viver em Cristo. Por quê? Porque eles eram transformados pelo poder do Evangelho, e eles não se envergonhavam disso. Paulo escreve em Romanos 8,16: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eles não tinham vergonha de mostrar que eram crentes. E eu fico pensando, irmão, será que nós temos mostrado que nós somos crentes, mesmo sem falar que somos crentes? Será que as pessoas sabem que nós somos crentes, sem eu precisar chegar falando, eu sou crente, eu sou evangélico? Não, a pessoa precisa ver isso sem a gente falar. Ela precisa saber sem a gente precisar falar, através do nosso testemunho, através da forma de portar. Sabe, nós precisamos olhar para essa igreja e entender o impacto que ela causava na sociedade. Demandava de uma postura diferenciada, demandava de uma postura diferente. Em um mundo que caminhava para um lado, eles tinham outro posicionamento. O mundo espera ver isso de nós. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas não leem. Nossa vida é a Bíblia que muitos não abrem para ler. Vai ler a minha vida e a sua vida. E eles impactaram, porque eles tinham esse bom testemunho, para com os de dentro e para com os de fora. Eu falei no nosso primeiro estudo, coisa que mais me agrada de ouvir muitas vezes. Tem gente que não acha isso certo. Eu acho muito agradável de ouvir alguém dizendo assim, e eu já ouvi algumas pessoas falando: se eu tiver de ser crente um dia, a igreja que eu vou ser crente vai ser lá na casa de oração. Isso me agrada ouvir, sabe? Não para a minha glória, não para a nossa glória, mas isso mostra que as pessoas veem com respeito, as pessoas veem com simpatia a forma com que nós somos crentes, que nós testemunhamos. Sabe, nós precisamos preservar isso, através da fidelidade na palavra de Deus. Essa igreja que nós lemos aqui no verso 47, nós lemos aqui, eles louvavam a Deus, eles faziam tudo, faziam com louvor, eles tinham prazer em louvar. O louvor daquela igreja era algo contagiante. Aquela igreja, ela louvava a Deus de uma forma tal que contagiava outras pessoas. E eu estava pensando, irmãos, uma igreja alegre, uma igreja que canta, uma igreja que expressa a alegria de estar na presença do Senhor. Essa precisa ser uma igreja que impacta a cidade. A gente tem o prazer, o privilégio de louvar a Deus. E não é cantar por cantar, não é por cantar bonito. As pessoas dizem: eu não canto porque eu não tenho voz bonita para cantar, eu não canto porque eu sou desafinado. Não, o Senhor não está procurando voz bonita, o Senhor não está procurando gente afinada, o Senhor está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer quem canta com sinceridade, quem louva Ele com verdade. Ele não está procurando se você tem uma voz bonita, se você canta certinho, se você canta errado, se desafina. Não, Ele não está procurando isso. Porque quantos aí fora nós conhecemos que tem uma voz tão bonita, que são extremamente afinados, que cantam tão lindo, mas não estão adorando o Senhor, não estão cantando de coração para Deus, não estão louvando a Deus. Você acha que o Senhor se agrada nisso? Não. O Senhor agrada daquele que tem um coração sincero diante dele, mesmo às vezes cantando errado, mesmo às vezes não tendo uma voz bonita, mas tem sinceridade no louvor. E o Senhor procura esses. O Senhor procura esses. Isso foi algo que eu aprendi com meu avô Gedor. Isso é uma realidade. Aquela igreja, ela cantava. Era uma igreja que louvava. Irmãos, nós temos privilégio de louvor. Nós cristãos temos o privilégio de louvar a Deus. Nós temos o privilégio de cantar. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero, verdadeiro. Um louvor que agrada a Deus. Ele tem a sua origem em Deus. Ele tem o seu propósito de louvar, de exaltar, de engrandecer a Deus. E ele produz como resultado corações quebrantados. Como é bom quando você louva a Deus.
você está se quebrantando diante dele, você está expressando a ele através do louvor aquilo que você sente, aquilo que você crê, aquilo que você vive. O louvor é extremamente importante. E sabe, nós louvamos a Deus quando nós estamos assim reunidos como igreja, quando nós cantamos como nós estávamos cantando agora há pouco: ó dia alegre em que Jesus eu encontrei. Sabe, aquele dia que nós encontramos com Cristo, quando nós agradecemos a Deus pela salvação que temos, quando reconhecemos a grandeza de Deus. Não existe embaixo dos céus nada mais lindo do que a igreja do Senhor louvando. A gente se une aqui, a gente canta. Não tem coisa mais bonita, mais preciosa do que a igreja louvando. Quando nós unimos as nossas vozes e louvamos a Deus. Sabe, esse louvor é algo tão precioso. E sabe, isso é feito de gente, pessoas que um dia tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor, tiveram a vida transformada e passaram a ser a igreja do Senhor, e hoje pode cantar, declarar aquilo que vive, louvando a Deus. Essa igreja, nós lemos aqui, eles louvavam a Deus, eles louvavam. E aí quando nós lemos aqui, eles louvavam a Deus, eles tinham a simpatia do povo. E o versículo nos diz assim: e o Senhor, ou seja, Jesus, não é? Ia acrescentando, acrescentava-lhes o Senhor. Interessante observar isso. O Senhor ia acrescentando. E o Senhor acrescentava como? Através da pregação, através do testemunho, através do amor que eles tinham. Tudo aquilo que nós estudamos desde o versículo 42. Eles perseveravam no partir do pão, nas orações, na demonstração de cristianismo, participando de casa em casa, todos os dias reunindo. Eles tinham uma vida, e o que o Senhor fazia? O Senhor ia acrescentando. O Senhor acrescentava, mas eles precisavam ter essa vida que impactava, essa vida comunitária, dando exemplo, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. E então o que o Senhor fazia? Ele ia acrescentando. Nós como igreja, para impactarmos o mundo, a gente precisa viver isso. A gente precisa ter vida de oração, de comunhão, de alegria, de estar junto, de ter prazer em comer junto, em participar junto, de reunir, de estarmos juntos. A gente precisa disso. Isso é um trabalho nosso, é uma função nossa. Essa semana nós tivemos segunda-feira aqui na Escola Bíblica Dominical. Na quarta-feira nós tivemos ali na casa da Carlinhos do João. Hoje estamos aqui. Amanhã em Lagoa de Dentro. Sábado em Duas Estradas. Domingo aqui de novo. É movimento. E sabe, isso é obrigação nossa. É a igreja precisa fazer isso. Se eu quero ver o Senhor acrescentando almas, se eu quero que outras pessoas sejam salvas como eu fui, como você foi. Nós não vamos para o inferno, eu e você, porque um dia alguém pregou o Evangelho e nós fomos salvos. E tem muitos lá fora que estão caminhando para o inferno e não vão para o inferno se eu e você tivermos esse compromisso que aquela igreja teve de testemunhar. E o Senhor vai acrescentar os que ainda serão salvos. Nós oramos por salvação. Nós queremos que sejam salvos, mas o Senhor vai acrescentar quando eu e você mantivermos postura realmente, estilo de vida que vai impactar. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O Senhor salva, mas nós temos que ter uma postura, nós temos que ter compromisso. E desde o início os cristãos tinham. E irmãos, como está difícil nos dias de hoje, pessoas que tenham compromisso, pessoas que tenham prioridade do Senhor nas suas vidas. Como está difícil hoje. Como está difícil ver pessoas que cumprem, que estão dispostas a viver dessa forma. Nós lemos que o Senhor Jesus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu estava lendo isso aqui pensando, o Senhor não acrescentou à igreja ninguém sem salvá-los, né? O Senhor não acrescentou ninguém à igreja sem salvar. E também o Senhor não salvou ninguém sem acrescentar à igreja. O salvo, ele tem prazer de estar congregando. O salvo tem prazer de reunir. Pode até cair, mas ele levanta. Ele não fica lá prostrado. Ele pode até falhar, mas ele não fica lá. Ele levanta, o Senhor restaura. Como aquela história que a gente fala
daquele gatinho que suja na lama. Ele pode até sujar, mas o gato, quando se suja, ele fica incomodado, ele tem que tirar aquela lama rapidinho, porque ele não é um bicho sujeira, mas ele é um bicho limpo. E é igual a um porco que se lava. Você lava um porquinho, põe dentro da sua casa, põe uma coleirinha nele, um lacinho bonitinho. Primeira vez que ele vê a porta aberta, ele sai correndo para ir lá na lama, porque ele é um bicho da lama, ele não é um bicho que está dentro de casa. E assim é o salvo. O salvo de verdade, ele não é de sujeira, ele pode cair, mas ele se levanta. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. O salvo, ele faz parte, ele tem, ele congrega, ele reúne, ele está na igreja. Salvação e participação na igreja andavam juntas e ainda continuam andando. Salvação e participação na igreja. Quem não congrega, quem não tem prazer em congregar, quem não está nem aí, precisa rever o seu relacionamento com Deus. Precisa pensar bem como está a sua postura com Deus. O Senhor acrescentava. Tem um outro detalhe importante de observar: o Senhor acrescentava as pessoas. E nós lemos aqui, na parte final do verso 47, diz: e o Senhor dia a dia. Dia a dia. Isso nos traz um verbo que ele estava imperfeito, ou seja, continuava acrescentando. O Senhor continuava acrescentando diariamente, todos os dias. O Senhor estava trabalhando todos os dias. O Senhor se movia. Lembra que nós falamos no versículo anterior que eles permaneciam unânimes, que todos os dias eles estavam reunidos, todos os dias eles reuniam, todos os dias o Senhor trabalhava. Todos os dias o Senhor trabalhava. E eu creio nisso ainda, irmãos. Cada vez que a igreja se reúne, cada vez que ela reúne no nome do Senhor Jesus, o Senhor está no meio e o Senhor está trabalhando. O Senhor trabalha. Nós precisamos estar atentos a isso. Ainda hoje o Senhor continua trabalhando. Esse trabalho de evangelização não era uma atividade ocasional, esporádica na igreja primitiva, mas eles faziam isso todos os dias. O culto deles era diário. Todos os dias eles reuniam, mas o testemunho deles também era diário. Eles todos os dias testemunhavam do Senhor. Aonde fosse, eles mantinham o testemunho. Irmão, você quer ter uma vida bem diferente? Tenha o compromisso de estar em toda reunião. Você vai ver que sua vida é diferente. Um crente que está participando sempre das reuniões, o dia dele é diferente. Ele é diferente. A pessoa que não falta de um culto, ele vive diferente. Porque é impossível ele passar um dia e à noite estar reunido e no outro dia ele viver como se nada tivesse acontecido. É diferente. Ele testemunha. E sabe, aquela igreja de louvor, a proclamação do Evangelho, estavam transbordando, corações cheios da presença de Deus. Dessa forma o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Nós precisamos valorizar, irmãos, valorizar momentos como esse que nós estamos tendo aqui. Nós não podemos brincar. Como eu disse há pouco, é tão difícil hoje achar pessoas comprometidas dentro das igrejas. O povo hoje, a grande maioria, louva a Deus pelo grupo de irmãos que nós temos aqui, mas a grande maioria dos cristãos não querem compromisso com as coisas de Deus, não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que isso não é de hoje, né? A Escritura aos Hebreus já deixou esse versículo que a gente não cansa de repetir, Hebreus 10 e 25, que nos fala o quê? Não deixemos de congregar-nos. Como é o quê? Costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima, não deixemos de congregar, estar no culto, cumprir o que o Senhor nos ordenou, congregar. Quando nós reunimos, nós congregamos. Sabe, isso é um dever nosso. Agora, o texto que nós lemos aqui diz: não deixemos de congregar como é o costume de alguém, de alguns. Se fosse de alguém era bom, né? Mas é de alguns. O texto nos fala que alguns estavam com o costume de não congregar. E o escritor fala: não imita
Não imitam aqueles que não vêm. É fácil você imitar um costume daqueles que não vêm. A gente pensa, mas fulano não vem, por que eu tenho que ir? Fulano não vai em todas, por que eu tenho que ir em todas? Fulano, não imita o costume. E eu vou falar para vocês, a coisa mais fácil que tem é se contaminar com o mau costume, com o mau exemplo. E eu volto a dizer, isso não é de hoje, dos tempos bíblicos. E o escritor diz, não deixemos de reunir, como é o costume de alguns. E é tão fácil você ir para o costume de alguns que não têm compromisso. É tão fácil você ir por eles. Quantas vezes eu já, falando com alguns irmãos, eu ouço aquela resposta assim: eu falto, irmão Cláudio, mas pelo menos não sou igual a fulano. Não é? Não vá na onda do se falta, não. Se espere naqueles que não faltam. Se espere naqueles que têm compromisso. Não vai por essa onda. E aí nós vemos aqui que nós precisamos estar sempre falando uns com os outros, estimulando. Quando a gente repete esse versículo muito, quando a gente sempre fala, tem pessoas que não entendem por que a gente fala tanto sobre isso. Nós falamos tanto porque a Bíblia fala, admoesta, fala, exorta. E eu louvo a Deus pelos que estão aqui hoje à noite. Eu louvo a Deus por esse grupo de irmãos que estão aqui nessa quinta-feira, que vieram para ouvir a palavra de Deus. Nossa função é admoestar, é falar com aqueles que estão deixando de reunir, que estão criando hábitos de não reunir, que criam o costume de que não basta eu ir no domingo, ou basta eu ir uma vez na semana. Já fui na segunda, não precisa ir na quinta. Eu fui ontem lá no João e da Galina, para que eu vou hoje? Não precisa. Exorta essas pessoas. Não tem uma reunião mais, outra menos. Em toda reunião onde nós reunimos no nome do Senhor Jesus, Ele se faz no meio, é uma reunião única. A reunião de você congregar não é só a de domingo. A reunião que você precisa estar não é só a do dia tal. Eu vou em toda reunião da igreja, toda quinta, todo domingo eu estou lá. Mas e as demais? E as demais? A gente precisa estar atento a isso. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa. A Bíblia diz: tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você sabe o que é isso? É quanto mais se aproxima o dia da vinda de Cristo, mais o diabo trabalha para afastar as pessoas da reunião. Quanto mais o dia se aproxima, quanto mais se aproxima o dia da vinda de Cristo, mais o diabo se aproxima, o diabo luta para atrapalhar-nos de congregar. Olha, eu falo isso por experiência, eu conheço, e os irmãos aqui sabem disso também, muitos. Como as pessoas tinham compromisso com a reunião muitos anos atrás. Sabe o que é isso, irmãos? O dia se aproxima. O dia se aproxima e o interesse, o desejo, o agir de Satanás vai esfriando o desejo de muitos em congregar. Vai esfriando o compromisso de muitos. Já era exortado aqui. Hoje muitas pessoas priorizam tudo. Quanto mais o dia se aproxima, mais aumenta a pressão do mundo, pois o diabo sabe que o seu tempo está diminuindo. Hoje o que nós vemos as pessoas fazendo? Fazendo tudo o contrário. Hoje nós vemos as pessoas priorizando tudo. Priorizam o futebol, priorizam o trabalho, priorizam o lazer, priorizam tudo. Tudo é mais importante. E eu vou dizer, eu destaquei de vermelho aqui, coisas legítimas. Não estou falando que tem nada errado, não. O problema é que as pessoas priorizam isso e deixam as coisas de Deus em segundo lugar. Mas eu tenho meu futebol, eu tenho a minha academia, eu tenho meu tempo de lazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho meu trabalho, porque eu preciso disso. E começa, e tudo isso vai fazendo o quê? Vai tomando o primeiro lugar e Deus vai ficando em segundo. São coisas legítimas. E eu vou falar uma coisa, é muito perigoso isso. Eu não estou falando uma coisa ocasional, eu estou falando quando isso vira costume. Eu não estou falando uma vez ou outra acontece,
tem problema, a gente sabe o que acontece. Mas eu estou usando o termo que o escritor aos Hebreus diz, como é o costume, o hábito. Irmãos, nós não podemos criar esse costume de qualquer coisa eu troco a reunião, qualquer coisa eu falto a reunião, qualquer coisa eu substituo a reunião. Isso é um costume que nós não podemos deixar criar em nós. Eu volto a dizer, ocasionalmente isso acontece com todos nós, às vezes uma viagem, às vezes um trabalho inesperado, às vezes uma situação, acontece ocasionalmente. O problema é quando isso se torna o quê? Costume, um hábito. Não, tem reunião, mas não tem problema não, eu posso. Tem reunião, mas não tem nenhum problema, eu vou. E isso vai se tornando um hábito. Por quê? Porque um buraco, um abismo, a Bíblia já diz, chama outro abismo. E é um problema. Deixar Deus em segundo lugar. Se torna algo secundário. Lembremos de uma coisa, cada reunião da igreja é uma expressão de culto, de adoração, não é? São momentos tão preciosos. Nós sabemos quando estamos aqui, louvamos a Deus, recebemos a palavra de Deus, oramos. São momentos que nos lavam espiritualmente, nos curam, nos libertam, nos consolam. Nós temos o privilégio de adorar a Deus, de estar na presença dEle. Nós precisamos ter costumes sadios e não costumes abomináveis. E um desses costumes abomináveis é esse de deixar de congregar. Eu falo, irmãos, nós estamos aqui há quase 20 anos. E eu sempre tenho dito, quando a gente saía para Duas Estradas, para a Lagoa de Dentro, sabe quantas viagens eu dava para a Lagoa de Dentro? Quantas viagens eu dava para a Lagoa de Dentro até pouco tempo atrás? Pode falar em voz alta aí. Eu dava 2 viagens na Kombi. Hoje eu vou com uma e vou com vaga muitas vezes. O que aconteceu? Falta de prioridade. A vida continua mesmo. Ah, mas isso, mas aquilo, mas... E começa, e sabe o que é isso? Perigo de trocar as coisas. Isso aqui é um costume abominável. Nós precisamos extirpar isso da nossa vida. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Nós precisamos ser pessoas comprometidas. Comprometidas. Isso é obrigação? Nossa. Quando uma pessoa falta, eu sempre digo isso aqui, ficou ruim no computador que não é fácil de ler. Quando uma pessoa falta a um culto de domingo, por exemplo, ela sente o coração doer um pouco. A pessoa falta no domingo, não tem costume de faltar. Aí apareceu uma coisa e ela não foi domingo. Ela fala, não fui na igreja hoje, está tendo culto, eu estou aqui, sente falta. Aí depois no outro domingo ela não vai. De novo, acontece outra coisa, ela não vai. E ela lembra, aí tá 2 semanas que eu não vou. Depois acontece outra coisa, ela não vai. Ela já vai pensar menos. Terceiro domingo ela não está nem mais. Ela esfria, não está nem aí. Sabe o que é isso? Costume. A pessoa vai esfriando na fé. Isso é um esfriamento na fé. Esses dias eu estava observando aqui. A pessoa faltou no domingo, aí não veio na quinta, aí depois não veio no domingo de novo. Para chegar no outro domingo, ela vai ficar 15 dias praticamente sem vir na reunião. Como é que vai estar a fé dessa pessoa? Como é que vai estar o ânimo dessa pessoa? Agora deixa a pessoa que vem na reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como é que ela vai estar na comunhão com Deus? Isso é algo que a gente precisa pensar. Sabe, nós precisamos exercitar a nossa comunhão. E essa comunhão, ela acontece também. Eu não estou falando que é só não, tá? Não é só vir no culto, chegar aí e desligar do mundo. E eu estou falando aqui, a pessoa está com a cabeça no outro canto e fala, fui no culto. Aí chega em casa e pergunta, o que foi o assunto? Eu não sei. Onde é que foi feita a leitura? Nem sei. Isso não vai resolver muita coisa. Mas sabe, ela congregar, ela estar atenta, ela aprender, sabe, ela ter disposição para aprender, mesmo que grave pouca coisa na cabeça, mas ela está ali tendo o prazer de estar junto. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter esse prazer. Por quê? Salmo 133 diz aqui: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos.
Esse salmo começa dizendo algo assim, mas o mais importante desse salmo não é esse primeiro versículo que eu acho. O mais importante está lá no versículo 3, na parte final, quando ele diz: porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde é que o Senhor ordena a bênção? Onde os irmãos estão reunidos em comunhão, em unidade. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. É ali que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. E eu já vou terminando, mas eu preciso avançar. Congregar é prioridade, nós falamos. Uma igreja que causa impacto na sociedade, ela tem um estilo de vida que conta com a simpatia de todo o povo. Essa igreja, irmãos, que nós lemos aqui, ela era uma igreja comprometida com a verdade, mas ela não era uma igreja legalista. Ela não era uma igreja que achava que só ela, não é, estava certa e tinha as coisas que tinha que cumprir, porque era assim, 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 e ninguém podia fazer diferente, não podia mudar. Não, eles eram comprometidos com a verdade, mas eles não eram legalistas. Os crentes eram alegres, eles eram festivos, eles eram íntegros, eles contagiavam as pessoas. Isso aqui nós precisamos trazer para a nossa vida, ó, alegria. Tem as nossas festas, tem a nossa alegria. Chega aí um dia de confraternização, você chama um visitante para cá, ele fica impactado com isso. Ele fica impactado em ver a alegria dos irmãos, todo mundo feliz, todo mundo come, sobra comida, e se impacta as pessoas. Estávamos igual estávamos ontem ali no João, na Caline. Pois a Maria estava contando, tinha uma pessoa que estava do outro lado da rua, que ouviu a palavra, ela falou: olha, eu não sou muito de gostar de crente não, mas eu gostei muito do que eu vi aqui hoje à noite. Isso impacta. Isso é a forma de impactar as pessoas. E sabe como nós fazemos isso? Através da forma contagiante que nós vivemos Cristo. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Impactava a sociedade por quê? Porque o crente, irmãos, que vive o que nós estamos falando aqui, ele é um marido melhor, as mulheres são esposas melhores, são filhos melhores, pais melhores, estudantes melhores, profissionais melhores, impacta em toda a área da sociedade. E a igreja ia crescendo, o Senhor aumentava o número. Hoje a gente tem dois extremos bem interessantes nas igrejas. Hoje existe duas coisas que eu coloquei em vermelho, duas palavras que eu vou explicar para você. Hoje existe a numerolatria e a numerofobia. Isso dentro das igrejas. Sabe o que é a numerolatria? É aquela igreja que está preocupada em encher o número de pessoas. Então a gente tem que fazer um evento para encher de gente aqui dentro, porque as pessoas têm que ver a coisa com muita gente. E a pessoa impressionada em querer encher, não importa como, põe o povo lá dentro, empurra o povo para dentro. Isso é numerolatria. Pessoas que estão preocupadas apenas com o número, adorando números, faz de tudo que tiver que fazer para empurrar o povo para dentro. Isso é a numerolatria. Mas também tem o outro lado, que é a numerofobia. Se aqui latria fala de adoração, fobia fala de medo. Tem muitas pessoas que têm medo de gente na igreja. Uma vez alguém esteve aqui e falou isso comigo, há muitos anos atrás. Que preocupado com aquela igreja cheia. Isso é preocupante, isso não é um bom sinal. Como assim? Tem gente que tem medo de gente na igreja. Uma igreja cheia não é bom não, é preocupante. As coisas precisam saber que é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem move. Qualidade gera quantidade. Eu já visitei igrejas que tinham 6 pessoas lá dentro, e o líder cheio de si, falando assim: não importa o número de pessoas, a gente está zelando por qualidade. A gente quer gente com qualidade aqui dentro. Nós somos poucos, mas nós somos puros, nós somos bem preparados. Mas como? Sabe, qualidade, ela vai gerar quantidade. A gente vê que essa igreja aqui, ela crescia em números? Crescia, mas ela crescia diariamente. Ela crescia por adição, ou seja, com vidas sendo salvos. Ela crescia por uma ação divina. Eu fiz um levantamento aqui, eu vou só passar para você rapidinho, para você ter uma ideia como é que essa igreja cresceu. Olha aqui, estuda em Atos dos Apóstolos. Atos 1 e 15 fala que eles eram quantos membros? 120. Atos 2 e 41 já eram quantos? 3.000. Atos 4 e 4 eles já pularam para quantos? 5.000. Atos 5 e 14 já fala que uma multidão
Atos 6:17 fala assim: o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9:31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16:5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Irmão, nós estamos falando de irmãozinhos que começaram lá no comecinho, pouca gente, sem recurso, sem ninguém formado em teologia, ninguém com extremo conhecimento bíblico, não, mas pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus, que tinham comunhão, oração, alegria, partir do pão, firmeza na doutrina, e o Senhor foi fazendo o quê? Acrescentando. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora o Senhor com alegria, ela é contagiante. Há um crescimento sadio dado pelo Senhor, e não apenas um inchaço numérico, como nós temos visto muito por aí. Igreja inchada, sabe? E enche, e o inchaço uma hora sai, e o inchaço diminui, e sobe todo mundo. Isso era inchaço. Mas a igreja que o Senhor abençoa é uma igreja que impacta a cidade. Pessoas são salvas, transformadas, e isso para a glória dele. Que nós possamos ser essa igreja que faz a diferença na sociedade em que nós vivemos. Vamos orar.